meus nihongosos de plantão, tudo bem com vocês? Nihongosos. Nihongosos. Fala mais alto, mas Nihongosos de plantão. Olha, não precisa gritar. Haku, hataraku, hiraku. Ai, calma. Da onde saiu isso? Do coração. Bem, antes de tudo, nós estamos aqui para mais uma aula de japonês. Hoje também 7 verbos. Mas antes de tudo, nós precisamos dar o nosso recadinho aqui, ó. Se você dá um like para nós, se inscreve no nosso canal, ó. Eu sei que eu não mereço muito, mas ela merece. E ativa as notificações para que você receba toda semana 7 verbos, uma aula de japonês com 7 verbos. Nós vamos começar hoje no verbo número 127. Tem 210 verbos catalogados assim para a gente dar toda semana para vocês, 7 por semana. 毎週7個の動詞を覚えますよ。 Você viu? Ela gasta, ela faz questão de gastar o japonês dela, né? 個でいいの ?7 個でいい Nanako deio. Nanako, nanatsu. ok. Tá? Então a gente está falando aqui em japonês, mas a gente está enrolando muito. Eu sei que vocês querem é conteúdo, tá certo? E vamos lá para o conteúdo, tá? Vamos lá, vinheta. Muito bem, agora nós estamos melhorzinho. Você acha melhor a gente ficar aqui embaixo ou a gente ficar aqui em cima, hein, Mozinho? Não sei, tem que perguntar para quem tá vendo. Então vocês O que é decidem. melhor para vocês? Coloquem nos comentários. A gente embaixo, em cima, do lado, no meio. Né? Aqui, ó, vou colocar em cima só para... Ué. A gente tá meio... Muito bem. Bora. Esse daqui é o primeiro verbo de hoje. Haku. Significa varrer. É diferente do verbo que nós vimos na semana passada, haku de botar para fora as tripas, tá? Isso aqui é diferente, o kanji é diferente. Eu não costumo fazer muito isso, mas olha só. Esse daqui, se a gente for aqui, ó, esse daqui é de vomitar, de botar para fora, né? Olha, tá aqui, catalogado da semana passada. E o de hoje é esse daqui, que significa varrer, certo? Os dois têm a mesma pronúncia, né? Exatamente. Haku. E a maneira de escrever é diferente. Como que a gente vai saber qual que é qual? Existe uma coisa chamada contexto, meu amigo, não gosto de plantão. Contexto. Contexto. Se você vê que a pessoa está pedindo para você limpar, você não vai vomitar na frente dela. Ok? Vamos lá. O exemplo, Ai, meu Deus. Niwa no mae o haite kuremasen ka? Niwa, né? Niwa é o quê? Um belo jardim, né? Jardim. Um jardim. Não é um parque. Parque é coen, tá certo? Niwa é jardim. Esses jardins que costumam ficar na frente das casas. Nas casas japonesas tem uns jardins bem bonitos, né? Eles são bem cuidadosos. Bem cuidadosos, né? Essa expressão no mai significa na frente, ou seja, na frente do jardim. O que nós vamos fazer na frente do jardim? Aí a pessoa está perguntando, né? Haite kuremasen ka? Isso significa assim, você não quer varrer para mim? Não gostaria de varrer para mim? Né? Então, nesse sentido, haite kuremasen ka? Eu não gostaria de fazer alguma coisa para mim? Essa coisa o que é? Depende desse primeiro verbo, né? Mas esse kuremasen ka significa você não gostaria de fazer para mim o quê? No caso aqui, varrer. Portanto, essa é a tradução. Não gostaria de varrer na frente do jardim em meu benefício, que tá certo que eu não coloquei aí, mas esse é o sentido que se passa, tá certo? Certo. Haku. Haku é? Varrer. Isso, não confundir com hyaku, tá? É verdade, é haku. Hyaku é 100. Vou lá no hyakuen. É hyakuen, não vou lá no hakuen, não. Tá? Isso Hyaku. o brasileiro confunde bastante. Esse Verdade. haku é de varrer. Ok? Certo. Próximo verbo é esse daqui, ó. Vamos rolar a terra. Hataraku. Hataraku koto ga suki desu ka? Olha. Sensei. Namakemono desu. Namakemono desu. でもよく働いてますよ。 Né? Sou shinaito o kane moraenai kara. Ou seja, ele é preguiçoso, mas quer dinheiro, né? Então tem que trabalhar mesmo. Muito bem. Vamos lá. O exemplo da nossa frase é esse daqui. 彼は前ほど一生懸命働かないからです。Muito bem.
Pensa bem no contexto. A pessoa foi mandada embora, uma pessoa lá da sua fábrica, né? Aí você vai lá e pergunta pro chefe, né? Por que que essa pessoa foi mandada embora? Por que ele foi mandado embora? Eu gosto tanto dele, né? Aí ele te responde isso daqui, ó. Kare wa mai hodo ni ishokeimei hatarakanai kara desu. Ele te dá essa explicação. Kare wa é ele, né? Ele. Estamos falando sobre ele, aquele que foi mandado embora. Por isso, tem a partícula wa, que indica o tópico da frase. Ela tá ficando Tá craque. aprendendo. Ih, eu vou botar ela para gravar algumas aulas pra gente. Mai rodou. A gente viu que mai é antes ou frente, né? Mai rodou, esse rodou é o tanto quanto antes, o tanto, né? É uma, como que eu posso explicar? É uma expressão que significa tão, Tanto quanto, né? Comparando. comparativa, né? Então, quanto antes ou tanto quanto antes, tem esse significado, esse sentido, tá certo? Essa expressão Ishokeime é bem interessante, né? Porque olha só, nós temos isso daqui que significa isso daqui que significa viver, Vida. esse que significa vida e esse que significa E se esforçar bastante, né? ah, Então, é o esforço de uma vida, isso daqui. É o esforço de de uma viver vida. uma vida. O esforço de uma De vida, uma vida. ok? Ok. Juntando tudo isso, o esforço de uma vida. Hatarakanai, ou seja, não trabalha, não trabalha. Karades, por causa disso, né? Então, juntando tudo isso, a justificativa que o chefe deu é porque ele não trabalha de maneira Tão esforcada. tão esforcada, tão esforcada quanto antes. Quanto antes ou como antes, né? Então, isso aqui faltou um parênteses aqui. A gente coloca na hora, não tem problema não, tá certo? Repetindo. Karewa, ele, mai rodou tanto quanto antes. Ishokeimei, esforço de uma vida. Hatarakanai, não trabalha se esforçando com o esforço de uma vida como antes. Não se esforça tanto, né? Ou seja, antes ele se esforçava bastante, agora não. Tá certo? Showcame é muito esforço, né? Muito Dá o esforço. seu melhor. Dá o seu melhor, dá o esforço de uma vida. Ok. Né? Esforço de uma vida. Ok? Então, ele entrou lá na fábrica, trabalhava bem, se esforçava bastante, aí com o tempo, ficou igual eu, assim, né? Na Pokémon, só por causa do dinheiro, né? Aí aconteceu isso. Kubinata. Próximo verbo. Hiraku. Hiraku significa abrir. Significa abrir. Vamos lá para o exemplo da nossa frase. この店は月曜日から土曜日まで開く予定です。 Muito bem, né? Konomise, essa loja, né? Mise é loja, konomise, essa loja. É o tópico da nossa frase, por isso tem a partícula A. Aqui nós temos duas partículas, ó, essa e essa. Que elas são, algumas vezes, são usadas em conjuntos, né? É diferente daquele cara de cima que é uma conjunção explicativa. Esse daqui é a partir de, desde, e uma de é até. Então, de um ponto de partida, cará, até um ponto de chegada, made. Né? Qual que é o ponto de partida? Getsuyobi, Getsuyobi. que é Segunda-feira. ponto de chegada, Doyobi. que é Sábado. isso. Aí, hiraku, abrir, yotei a programação e des para finalizar a frase. Juntando tudo isso, nós queremos dizer o quê? Que aquela loja, ou esta loja, tem a programação de abrir de segunda até sábado. Doyobi kara, doyobi made, hiraku yotei desu. Getsuyobi kara doyobi made. Eu falei o quê? Doyobi kara doyobi made. Tá vendo como eu sou preguiçoso? Eu só quero trabalhar de sábado, mas dia nenhum. Desculpa. Só dia de sábado. Sábado eu trabalho, tomo banho, faço tudo para ficar dos outros 6 dias sem fazer nada. Boa ideia. Só que não, né? Eu vou comer o quê?
はい、次。Seguinte, próximo, esse verbinho aqui que, ó, se você não usar esse verbo, se você for pro Japão, se você não usar esse verbo quando aprender japonês, é porque você não está aprendendo japonês, tá? Ai, hidoi. Né? Que doido? Kaku. Tô Kako. brincando. Kako significa? Escrever. Muito bem. Exemplo numa frase está aqui, ó. 簡単な英語で書かれているので、この本は読みやすいです。Muito bem, né? Canta é simples e é um adjetivo na forma na, por isso está ligado a esse substantivo, que é em inglês, eigo é inglês, por meio da partícula na. É uma característica dos adjetivos da forma na. Cantana eigo, um inglês simples. Cacareteiro, ou seja, cacareteiro. Caco é escrever, cacareiro é ser escrito, ou seja, está escrito em um inglês simples. No de, ou seja, por causa disso, disso o quê? Que está escrito no inglês simples, kono hon wa, ou seja, este livro, que é o tópico, yomiyasui desu. Yomiyasui, ou seja, yomi, vem do verbo yomu, que é ler, e sempre que um verbo termina com essa terminação aqui, ó, yasui, significa que o verbo é fácil de realizar. Não é barato. Não é barato. Não é barato. Não é porque ele é barato. Não é barato, É porque porque ele é fácil. depois do verbo, depois da raiz do verbo, significa que o verbo é fácil de realizar. No caso aqui, fácil de ler. Portanto, como está escrito em inglês simples, este livro é fácil de ler. Ciência é uma curiosidade muito boa. Ai, meu Deus. Não Lá quer em perguntar na cima, próxima, não quer a perguntar gente. na próxima aula, Não, não? porque tem que ser nessa frase. Lá em cima a gente usou o no de, Né? né, como motivo, né? Quer dizer, lá em cima a gente usou o cará no lugar do no de, certo? Muito bem. O cará, ele é menos polido, né? Mas é o mesmo. Pois é, você sabe que você não sabia, mas eu sabia. É. Eu sei que você não sabe, por isso eu vou falar que eu sei e você não sabe. Porque cabia o cará aí, né? Ó, é o seguinte, eu acabei de gravar um conteúdo para o canal explicando a diferença dessas duas expressões, o nodê E e o o cará. cará? Exatamente, calma. Olha só. Tem um quadro aqui que eu comecei algumas semanas atrás, que é frases básicas em japonês. Ele deve estar no segundo ou no terceiro. O quinto, que eu já gravei, olha, eu estou adiantado, né? É sobre a diferença entre cará e nodê. Então Olha acompanha aqui que você vê. só, é um motivo, né? É um bom Não, motivo. esse não. É esse sim, para Ah, dar um para se like, inscrever. para se inscrever, Ah, ativar o tá. sininho, né? Porque daí as pessoas, quando chegar o quinto, elas vão receber a diferença entre cará e nudê. E eu vou assistir essa aula depois para mim ter certeza disso também. Pois é, pensei que você ia fazer isso, assim, ó. Palmas pra mim, que eu tava dando explicação, que eu me antecipei ao seu pensamento. Mas peraí, deixa eu te falar. Durante as palmas, Ninguém vai ninguém vai escutar. escutar. Sim, mas você merece palmas porque você já se antecipou. Legal. Certo? Então aguarda aí, acho que daqui 2 semanas mais ou menos sai a aula 5 de frases básicas, onde eu vou explicar a diferença de cará e nodê e ter vários exemplos de cará e nodê. Pois é, legal. Tá certo? Muito bem. Não sabia. Não sabia mesmo, por isso que ela perguntou. Próximo. Kawaku. Opa, oi. Kawaku significa secar-se. Secar-se. E muitas coisas podem secar, tá? Mas primeiro vamos ver esse exemplo aqui. Ó. 服、ちょっと待って。服がまだ乾いていないから、どうするの Dousuru no. どうするのまだ乾いていないよ。 Né? Fuku é roupa e por ter a partícula H aqui, nós entendemos que fuku, ou a roupa, é o sujeito da nossa frase. Mada, ainda não, né? Só que ainda não se tiver uma ideia negativa aqui depois, tá? É como, é se. Mada, nai, ainda não. Kawaitei nai, ou seja, não secou. Kará, por isso, por não ter secado a roupa,
Dousuru no, o que vamos fazer? O que vai fazer de uma forma bem informal. Dousuru desu ka? Dousuru deshou ka é uma coisa mais formal. Doshimasu ka? Doshimasu ka é mais formal. Dousuru no é quando você está falando com seu amigo, assim, tipo... Na família. É, exatamente. É dosuru no. Dousuru no. Ima wa tsuyaku o yomitai to omoimasu. Como a roupa ainda não está seca, o que vai fazer? O que vamos fazer? Yonde kurete arigatou gozaimasu. E agora, Eu ia falar uma palavra e sumiu da minha cabeça. Qual palavra você ia falar? Fala só pra mim aqui. Em português mesmo, em português mesmo. Era de Espanha. E em japonês eu esqueci. Do itashimashite. Demono valia do itashi. Itsudemo douzo, mitaina. Itsudemo douzo é disponha sempre, né? Disponha sempre. E uma expressão interessante com kawako, né? Nodo ga kawaita, né? A garganta secou quando eu tô com sede. Quando tá com sede, é nodo ga kawaita, verdade. Né? Nodo ga kawaita, quando tá com sede. O japonês usa muito essa expressão. Mas vamos prosseguir que agora nós temos dois verbos e um só, um verbo em dois. Não, como é que é esse negócio? Calma. Kiku significa? Ouvir e perguntar. Muito bem, então vamos lá. Kare no itteiru koto o kikanakutemo ii desu. Kare é ele. Iteru significa estar falando. Iteru koto é o que ele está falando. Então, o que ele está falando, o que a gente precisa fazer? Porque o que ele está falando aqui, kare no iteru koto, bateu nessa partícula o, que indica que tudo isso aqui é o objeto do verbo kiku. Que está na negativa, né? Kikanakutemo. Ides, né? Então, aqui, essa ideia é negativa. Essa daqui é para fazer a junção, tá? E essa daqui, kutemo, né? Quando tem kutemo, mesmo não, né? Mesmo não. Então, Nakutemo. Né? Nakutemo, mesmo não tendo, né? Então, ou seja, tudo isso ajuntando é bom, né? Mesmo não escutando é bom. Ides, né? Mesmo não escutando é bom. Então, a tradução diz aqui é bom nem escutar o que ele está falando, né? Kare no iteru koto, ou seja, o que ele está falando, kikanakutemo ii desu. Não precisa. Não precisa, é bom nem escutar, é bom nem dar ouvido, ele só fala besteira. Tipo a gente assim, né? Só que não, né? Só que não, a gente aqui... A gente brinca, mas a gente quer ensinar também. É verdade. Nós estamos ensinando, nós estamos... compartilhando. Desculpa, te cortei. Angariando. Compartilhar coisas do passado. Angariando nihongosos que gostam de ficar de plantão no YouTube, vendo coisas que se divertem e que, ao mesmo tempo que se divertem, traz sabedoria. Sabedoria é ótimo, né? Aumenta o conhecimento. Conhecimento. Certo? Então, Kiko, né? Kiku. E pode significar tanto ouvir, aqui no caso é mais ouvir, como perguntar, né? Verdade. Kitemo ii desu ka? Posso perguntar? Exatamente, né? Talvez um japonês lá, seu colega de trabalho, você pergunta alguma coisa para ele, ele fala, não sei, tem que perguntar para o chefe, né? Aí ele fala, Hanchou rida ni kite kudasai. Ou seja, vai lá perguntar. Não é que você vai ouvir, né? Você vai lá perguntar. É verdade, né? Porque ouvir é uma coisa passiva, né? Passiva em termos, né? Você precisa de algum esforço, né, para ouvir, né? Mas você ouve parado. Agora, quando perguntar, você precisa tomar uma ação, né? Você precisa... É interessante, né? Ok. O próximo verbo é justamente Kiko. Não é o mesmo. Chora que nem o Kiko, chora. Esse Kiko. Coitados. Kiko significa fazer efeito funcionar. Um monte de coisa pode fazer efeito, um monte de coisa pode funcionar. O motor do carro, quando está funcionando, o quíter. O remédio, quando está funcionando, o quíter. E assim por diante, tá certo? Interessante. Nosso exemplo. Kaze ni kiku kusuri o motte iru no? Olha só. Essa é uma pergunta que termina com no, não termina No. com Por que não termina com K, sensei?
Você errou? Não. Isso daqui é a maneira mais informal possível de se perguntar. Olha, hoje ele tá informal, gente. Hoje eu tô informal. Tá de Vou boa, até tirar a preguiça, gravata. relax. Não, não precisa não. Tá Não, bonito assim. porque se eu tirar a gravata vai o quê? Enfeitar minha cara, né? Mais nada, né? Meu look. Cansadinho. Vamos lá. Kaze ni kikusuri o motteiru no. Só, esse kaze aqui Não é vento. não é vento. O vento é com outro kanji. É um kanji só, né? Não, é o mesmo kanji, mas é o primeiro kanji sozinho, meu amor. É verdade, olha só. É mesmo. Só esse daqui significa kaze de vento. Agora, por que outro significa gripe? A gente precisa pesquisar. Tem cada pergunta, né? É, que é legal, né? Língua é assim. Pois é, não sei. Vou ter que pesquisar mesmo. Kaze, esse kaze significa resfriado, gripe, né? Kiku é fazer efeito. Kusuri, remédio que faz efeito. Isso daqui é o tópico da nossa frase. O tópico não. É o objeto da nossa frase, né? Porque bateu nessa partícula o. Motteiru significa você tem, no momento você tem. Motteiru no, tá perguntando, você tem remédio que é bom para gripe, que funciona para gripe? É, você vai lá no vizinho, né? Kaze ni kusuri, kaze ni kusuri o motteru no? Aí ele vai falar que sim ou que não, e vai te dar ou não vai te dar. Não, Simples assim, tá certo? na farmácia não pergunta assim, não, tá? É, na farmácia. Botei mascar. Muito bem. Pode usar essa parte dele. Me dá o mouse, é meu. Até aqui, pode usar do jeito que tá aqui. E adiciona um mascar e mascar. Mote e mascar. Falou a sensei. Tá certo, sensei? Nada, certo? Quem sou Boa eu? aluna. Quem sou eu? Você acha que eu sou bobo de... Kaze ni kikusuri o motte mascar. Ótimo, muito bem, né? Vamos voltar aqui então. Fazer o recapitulation. Ó, lembra, mais uma vez, ele sai automático. Saiu automático aí o Toda vez que negócio. a gente... Mas tudo bem. Valeu. Tá certo? Se você gostou da aula, dá joinha pra nós. Vou chorar não. Pronto? Vamos recapitular os 7 verbos que nós vimos aqui. Só os verbos e o significado. Nós vimos haku, Varrer, hataraku, trabalhar, hiraku, abrir, kaku, escrever, kawaku, secar-se, kiku ouvir ou perguntar, e kiku. fazer efeito ou funcionar. Me deu um nó, dois Ela picos. deu nome, deu kiku, né? Tá certo? Vocês perceberam que todos os verbos eles são terminados em ku, né? Por quê? Porque a conjugação é igual, né? É do Parecida, mesmo grupo, né? é do mesmo grupo, é igual. Então aí vocês já vão se acostumando com a conjugação de cada terminação verbal, tá certo? Esse foi a nossa aula para vocês. Lembrando, ó, o nosso curso gratuito está no ar. Deve estar na aula 2 ou 3. O que vocês estão achando? Deixa nos comentários do curso gratuito. Lembrando que é perecível, tá? É perecível. Fica uma semana só, gente. Uma semana no ar cada aula. Aí toda aula eu troco a E semana. tá em sequência. Toda aula eu troco a semana, não. Toda semana eu troco a aula, tá? Toda semana eu troco a aula. E tá em sequência. E tá em sequência. É. Ele coloca a 1. Não, ele coloca 2, tira 1. Coloca 3, tira 2. Exatamente. É assim por diante, então. Ou seja, se você tem paciência e não tem dinheiro, essa é a maneira certa de você aprender japonês em 2023, tá? Verdade. Se você tem paciência e não tem dinheiro, é com a gente. Não tem outro. Tá certo? Muito obrigado por tudo, meus nervosos de plantão. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, se divertido nem tanto, porque a gente não tem a menor graça. Mas estamos juntos e vamos embora Valeu, gente. Mata, né? destravar o nosso Ganai. japonês, né? Não, mas Hoje tô sem noção, gente. Bora destravar o nosso japonês aqui com a gente. ótimo. Por último, nós precisamos... Vamos vinhetar. Ótimo.